boa noite. No Entrevista Coletiva de hoje, temas que fazem parte do nosso dia a dia e que vão ser discutidos no maior evento de direito aqui do Estado. Liberdade de expressão, discurso de ódio, violência contra mulheres, LGBTfobia, proteção de dados, pejotização. Autoridades da área jurídica vão se reunir na 18ª Conferência da Advocacia Mineira em Uberlândia, de 14 a 16 de junho. Mas antes, discutimos essas questões tão importantes com o presidente da OAB de Minas, Sérgio Leonardo, e também o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da OAB, Gustavo Chalfun. Ao meu lado, Murilo Rocha, diretor de jornalismo da Band Minas, que também participa dessa entrevista. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada por aceitarem, esse convite, estarem aqui com a gente hoje. Vamos começar falando sobre a importância desse evento, Elisângela, Murilo, boa noite aos telespectadores, Gustavo Chalfun. A Conferência da Advocacia em Minas Gerais é o maior evento jurídico do Estado. São esperados em Uberlândia mais de 3.000 advogados e advogadas para debaterem temas centrados no slogan do nosso trabalho na OAB e na Caixa de Assistência: inovar, incluir e avançar. Todos os painéis temáticos de direito penal, de direito civil, de direito do trabalho, de direito tributário, estarão focados nessa ideia principal de inovação, inclusão e avanço. O evento ocorrerá em um centro de convenções em Uberlândia e terá participação de todas as subseções da OAB de Minas Gerais. São 249 subseções espalhadas por esse país chamado Minas Gerais. A gente espera dias de muitos debates, de debates produtivos, de network, de relacionamento dentro da própria classe também. E a gente espera contribuir com a sociedade com os temas que lá forem debatidos e as conclusões que chegarmos. Ao fim do encontro, a gente sempre lança a carta da conferência. E essa carta expressa o entendimento da advocacia, da OAB e da Caixa de Assistência em relação aos grandes temas de interesse da sociedade. Porque a OAB e a Caixa representam e cuidam da advocacia, mas têm uma missão muito maior do que isso. Nós temos compromisso com a defesa do Estado Democrático de Direito, com a defesa dos direitos humanos, com a luta pela justiça social, com a defesa das liberdades e com a luta pelo aperfeiçoamento do sistema de justiça. Então, tudo isso estará em pauta e a gente espera dar uma grande contribuição, não apenas à advocacia, mas a toda a sociedade. Eu queria pegar justamente nesse tema dessa contribuição, desse contexto, porque, logicamente, é um evento voltado para os advogados, mas, como o senhor disse, é impossível não linkar isso com a sociedade, Então, assim, a minha pergunta é para qual advogado, qual tipo de advogado é voltado esse evento? Para o cara que está começando, para o advogado no meio da carreira? Vocês têm um público específico, é para toda a classe realmente? Acho que os painéis já deixam claro a intenção da OAB sobre a gestão do presidente Sérgio Leonardo. Uma gestão que inova, que inclui, que avança. E para isso os painéis temáticos foram subdivididos entre os advogados que estão iniciando a carreira, entre aqueles que já estão há alguns anos no mercado de trabalho e também para os advogados mais experientes. Portanto, a OAB, pensando em todas as classes, em todos os advogados e as advogadas de Minas Gerais, uns mais de 140 mil inscritos e inscritas, ela terá painéis temáticos para todas as idades e todos os nossos inscritos. E os painéis, só uma curiosidade, os painéis são todos ministrados por advogados do Estado ou são advogados de outros estados, ou às vezes até juízes, desembargadores ou não? São advogados? Advogadas, magistrados, membros do Ministério Público, professores renomados. Nós esperamos, por exemplo, 7 presidentes de outras seccionais da OAB que virão a Uberlândia para poder participar desses debates. E dentro dessa temática que o Chalfun falou, nós teremos também oficinas. Então tem os painéis e as oficinas. A OAB Jovem, por exemplo, vai organizar um UFC jurídico com temas polêmicos. Vai ter uma pessoa defendendo a descriminalização do uso de drogas e outra contrária. Vai ter uma pessoa que é contra a tipificação penal do crime de feminicídio e outra que é a favor. Então, trataremos de todos os temas com muita coragem, dos mais singelos aos mais polêmicos. E faremos algo muito interessante do ponto de vista da inovação. Logo que a conferência começar, eu lançarei um desafio a 6 grupos de startups jurídicas que estarão reunidos e ficarão numa casa de vidro durante 48 horas para darem a solução ao problema que a gente levantar para eles, que atenda à advocacia. Então, ao fim do evento, será nos apresentado um aplicativo
que melhor atenda a demanda que for sugerida. E depois que esse aplicativo estiver pronto, a OAB vai contratar esse aplicativo e oferecer a toda a advocacia essa solução tecnológica. Então, é um evento inovador efetivamente. Que interessante, né? Essas oficinas, especialmente, assim, trazem temas, como o senhor disse, né, polêmicos. Como que eles serão tratados, né? Porque a gente vive justamente um momento de muita polarização, de falta de paciência, né? Como é que vão ser feitas essas discussões para que se chegue ali a um resultado positivo, né? A advocacia é assim, né, Chalfun? É muito dialética, né? Em cada processo tem um advogado de um lado, tem um advogado do outro, tem um advogado do lado, tem um Ministério Público do outro. Então, com essa expertise, os meninos da OAB Jovem, as meninas da OAB Jovem vão enfrentar esses debates com muito respeito e com muita diversidade de opiniões. A nossa gestão na OAB e na Caixa, ela é diversa, ela é disruptiva, é dinâmica, é paritária, é democrática. E por isso os temas foram tratados com muita liberdade e a Jovem Advocacia que vai comandar aí esse UFC jurídico e também vamos ter outras oficinas, oficina de inteligência artificial aplicada à advocacia, oficina de direito das startups, oficina de marketing jurídico, para que os advogados e advogadas consigam se posicionar bem nas redes sociais, consigam se comunicar da forma adequada para poder se apresentar ao mercado de trabalho. Então, há uma multiplicidade de temas que procura atender, né, Chalfun, o universo múltiplo da advocacia e plural, né? Sem dúvida, nós falávamos hoje da importância de sermos gestores de um grupo muito eclético. Dentre esses mais de 140 mil inscritos e inscritas em toda Minas Gerais, nós temos os mais diversos advogados e advogadas em vários setores da sociedade civil constituída. E para isso a Ordem precisa atender o anseio, seja de direita, de esquerda, seja de centro. A OAB precisa representar toda a advocacia. Estou ouvindo vocês falar e fiquei pensando, é um evento também de certa forma para atualização dos advogados, né? E aí eu pergunto, a OAB, enquanto instituição, ela está preparada, atualizada para essas questões, questão de gênero, crimes digitais, um crime digital a cada novo dia. Esses temas, pelo que eu vi, estão na pauta, né? Mas hoje, pensando no corpo da OAB Minas, a gente pode falar que os advogados eles estão atualizados todos com esses temas ou justamente esses eventos que vão trazer essa atualização? O evento cumpre uma parte dessa função de atualizar, né? Nós temos hoje em Minas Gerais uma gestão que é paritária entre mulheres e homens, uma gestão que é diversa, que contempla mais de 30% de advogados e advogadas pretos e pardos. Nós temos no nosso grupo representantes de LGBTQIA+, então é um grupo muito diverso, muito aberto a isso. E nós temos a Escola Superior de Advocacia. A Escola Superior de Advocacia ministra cursos de pós-graduação, palestras, realiza seminários e trata também dessa temática. E a Escola de Advocacia tem uma parceria grande com a Caixa Assistência, né, Chalfun? Sem dúvida, mas eu acrescentaria ainda mais também uma atividade inovadora da Ordem dos Advogados do Brasil na gestão do presidente Sérgio Leonardo, que foi a primeira escola de prerrogativas do país. Eu acho que isso demonstra a intenção de inovar e de incluir, formando defensores da própria profissão. São advogados e advogadas em todo o estado de Minas Gerais, além do direito da escola. Um projeto que também foi abraçado na gestão do Sérgio e que contempla a possibilidade de que jovens advogados, advogados mais experientes também, possam ir às escolas, ensinar o direito. Isso mostra que há uma preocupação central da OAB de Minas Gerais com o avanço das tecnologias e, acima de tudo, com o aperfeiçoamento da classe. Vocês percebem que é possível detectar qual que é a maior defasagem hoje do profissional do direito, do advogado que chega ao mercado? Vocês conseguem localizar onde está a defasagem, ou seja, teórica, assim, de perceber? Vocês conseguem localizar isso? Eu acho que as pessoas precisam aprender muito sobre marketing jurídico, sobre gestão de escritório. A gente não aprende isso na faculdade. O colega recebe uma carteira da ordem, junta com outro colega, monta um escritório e ninguém ensinou a ele como gerir esse escritório. Então, a AB, a Caixa e a Escola de Advocacia tentam suprir isso, para que o colega tenha condição de se estabelecer profissionalmente, de gerir o seu escritório, de ter um sistema de acompanhamento dos processos. Isso tudo a gente percebe com muita deficiência que vem dos cursos jurídicos. Hoje, por exemplo, na advocacia, o Chalfun sabe falar muito bem disso, a gente pratica muita negociação, a gente faz muito acordo,
a gente utiliza de soluções extrajudiciais para compor os conflitos, mediação, conciliação, arbitragem, na área criminal, na área civil, e a gente não aprende isso na faculdade, né, Chalfun? Eu acho que nós precisamos trazer para a advocacia uma realidade que já acontece dentro dos escritórios de advocacia a todo tempo. O Sérgio muito bem colocou. Existem, por exemplo, no universo criminal, que ele é um grande professor e um advogado renomado na área, os acordos de não persecução penal. Há 20 anos atrás isso era inconcebível, isso era inimaginável. E hoje isso se torna corriqueiro para o advogado. O advogado que não estiver em condições de sentar com um membro do Ministério Público para negociar uma conduta praticada ou não pelo seu cliente, ele terá dificuldade de se inserir, de representar esse cliente perante os poderes constituídos. E isso a gente vai enfrentar muito na conferência também, porque a advocacia ela era do contencioso. Qual que é a figura que as pessoas têm do advogado? Aquele advogado que faz audiência, que vai à tribuna do tribunal, que faz uma defesa no tribunal do júri. Hoje há todo um novo mercado para a advocacia na mediação, na conciliação, na arbitragem e nessa negociação de acordos. E a gente precisa qualificar a advocacia para isso, para que a gente consiga atender a sociedade fazendo bons acordos para os nossos clientes. Sim. E já que a gente está falando desses avanços, dessas mudanças, né, o senhor tocou no ponto da inteligência artificial também, eu gostaria de saber como ela tem influenciado o trabalho, né, na área do direito, em duas perspectivas. Primeiro, muita gente tem medo, né, de perder o trabalho, por exemplo, dos empregos serem afetados. Por substituição mesmo de pessoas por máquinas. Existe isso na área do direito? E também sobre o sujeito do direito, né? Assim, a pessoa que nós temos hoje a atuação de muitos robôs, fazendo escolhas por nós também, né? Então, assim, o direito ele vai atuar também sobre máquinas, né? Que o programador poderá responder por determinadas decisões, né? A gente vê hoje tantas inovações, carros automáticos, enfim, gostaria muito de saber um pouco mais sobre isso. Eu acho que o advogado e a advogada são insubstituíveis. Haverá uma readaptação das carreiras, do modo de trabalhar e novas funções também surgirão. Hoje, em grandes escritórios, por exemplo, você tem a figura do advogado que ajuda a alimentar os sistemas de inteligência artificial, que ensina os computadores a corrigir as falhas. Nenhum de nós pode questionar, por exemplo, que um programa de computador faz pesquisas de jurisprudência das decisões dos tribunais ou de doutrina melhor do que o ser humano, mais rápido, mais assertivo. E se você utilizar isso a favor do exercício da advocacia, a gente vai ter uma advocacia mais dinâmica, uma advocacia mais conectada. De outra sorte, uma coisa que causa um impacto muito grande para a sociedade, os tribunais superiores, o STJ e o Supremo, já usam sistemas de inteligência artificial para analisar os recursos que lá chegam. E o presidente do tribunal já recebe aquele processo com as tags. Que assunto é esse? Qual é a orientação do tribunal sobre isso? Quais são as suas decisões anteriores sobre isso para orientar o trabalho? Isso impacta na vida do cidadão, porque o processo dele vai ser analisado com um filtro inicial de um robô do tribunal, para depois um ser humano, um ministro, um desembargador decidir. Então, assim, a inteligência artificial veio para o universo jurídico, é um caminho sem volta, e a gente precisa qualificar a advocacia para isso e utilizar as ferramentas, né? Eu acho que, fazendo um paralelo, a nossa geração, que é uma geração formada há 2 décadas, ela conviveu com a alternância entre o processo físico e o processo judicial eletrônico. E quando o processo judicial eletrônico, há quase 2 décadas, foi cogitado, houve no início uma grande revolução para alguns e uma grande tristeza para outros. Aqueles que se adaptaram melhor ao processo judicial eletrônico conseguiram equacionar melhor essa situação e transformar isso em receitas para os seus escritórios de advocacia. Imagine que um advogado precisava, por exemplo, eu que sou do interior, sair do interior e vir à capital para fazer carga, literalmente, para pegar os autos de um processo, levar para o interior, depois ter de voltar à capital para trazer. Isso hoje com o download, que é algo corriqueiro, comum e muito normal, em questão de segundos ou quem sabe de minutos, é solucionado, ao passo que demandaria uma viagem longa do interior para a capital, da capital para o interior. Então, creio que seja um momento que estejamos passando, que será incorporado no dia a dia da advocacia e, sem sombra de dúvidas, como o presidente Sérgio disse, bem utilizado por todos nós. Os limites para o exercício da advocacia acabaram. Eu aqui de Belo Horizonte posso exercer advocacia no Pará, posso fazer uma audiência de manhã em Porto Alegre, outra tarde no Recife, do meu escritório ou até da minha casa. Porque
porque a gente faz audiência hoje por videoconferência, a gente acessa o processo judicial eletrônico. Então, os limites territoriais para o exercício da advocacia acabaram. Houve perda, doutor Sérgio, nesse tipo de audiência à distância ou não? Olha, eu acho que a pandemia trouxe esse benefício, acelerou a implantação do processo judicial eletrônico e criou as audiências por videoconferência. Audiência e julgamento nos tribunais por videoconferência é democrático, é inclusivo, garante acesso à justiça. O Chalfon não precisa sair de Varginha mais para vir ao tribunal, ele pode fazer a sustentação oral de lá. Mas a gente sempre luta, a OAB e a Caixa fazem um trabalho muito vigoroso nesse sentido, para que cada advogado e cada advogada, em cada processo, possa deliberar, para saber se aquele ato deve ser por videoconferência, por conveniência do advogado, no interesse do seu cliente, ou se deve ser presencial. Certo. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo, entrevista coletiva volta daqui a pouquinho, em instantes. Até já. Estamos de volta com entrevista coletiva que antecipa as discussões da 18ª Conferência da Advocacia Mineira. Nós recebemos aqui no estúdio o presidente da OAB de Minas, Sérgio Leonardo, e também o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da OAB, Gustavo Chalfun, além do Murilo Rocha, diretor de jornalismo. Vamos continuar aqui, com as nossas discussões. A gente estava falando sobre inteligência artificial. Hoje as coisas têm mudado muito rapidamente, Então, eu vejo, talvez eu esteja enganada, vocês podem me corrigir, que há até uma dificuldade, de o direito acompanhar as mudanças. A gente vê aí agora, o PL das fake news, por exemplo, regulação das mídias sociais. Como é que é isso, Porque hoje as coisas acontecem, a gente estava até falando que um dos temas é a precarização do trabalho também, E a gente tem que um pouco correr atrás para entender o que está acontecendo, para então formular novas regras, O direito é o que viabiliza o nosso convívio em sociedade dentro de padrões civilizatórios mínimos. Se não tivéssemos as regras jurídicas, era impossível vivermos em sociedade. Mas o direito está sempre atrás do desenvolvimento dos fatos sociais. E ele vem se adaptar, ele vem evoluir para tentar contemplar as novas realidades. Então é um processo constante de evolução e a advocacia é protagonista nesta evolução. Imagine que surge um problema novo decorrente do uso de alguma dessas tecnologias, é o advogado que vai pensar o direito, ajuizar uma demanda nova e fazer com que o judiciário passe a enfrentar aquele problema e que, na sequência, o legislativo se preocupe em editar uma norma para regulamentar aquela situação. Então, é um processo muito dinâmico que não para, Chalfun? Eu acho que isso demonstra o protagonismo da advogada e do advogado. Como muito bem colocou o Sérgio, o advogado, quando aporta em juízo com um pedido, inovando muitas vezes, ele traz para o Poder Judiciário, que é um dos poderes constituídos, uma responsabilidade de decidir acerca daquele fato. E isso traz reflexões e isso traz soluções para os outros poderes constituídos. Quantas vezes nós já não observamos julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade que logo na sequência aportaram uma modificação, uma alteração na lei, advinda do Poder Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo. Então eu creio muito nesse protagonismo da advocacia, isso realizado pelos mais de 1.400.000, quase 500.000 em todo o país e certamente pelos nossos valorosos aí 140, quase 150 mil inscritos em Minas Gerais. No primeiro bloco, o doutor Sérgio estava falando de uma questão da gestão. O advogado não aprende a gerir durante o estudante de direito, não aprende na faculdade a gerir. E eu fiquei pensando, me ocorreu a questão que o SEBRAE fala, que entre as empresas que são criadas, geralmente um número muito grande, mais de 50%, tem uma mortalidade nos 2 primeiros anos. Queria saber, em relação ao escritório de advocacia, isso ocorre também? Vocês têm esse acompanhamento desse percentual de mortalidade, vamos chamar, nos primeiros anos? E como que a Caixa dá assistência para ajudar a isso não ocorrer? Fico muito feliz, Murilo, com esse questionamento, porque nós somos hoje parceiros do SEBRAE para que os escritórios de advocacia tenham programas de gestão. Fomos pioneiros em todo o país, como fizemos ao lado da UAB, em outros importantes programas, como o Meu Primeiro Certificado, o Meu Primeiro Site, o aplicativo de telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein. Minas Gerais, na gestão do presidente Sérgio Leonardo, saiu na vanguarda, alcançou e trouxe essas inovações como uma meta da gestão Sérgio Leonardo. Nós, então, desde o início, fomos buscar essa parceria com o SEBRAE para fomentar nos escritórios de advocacia a prática de gestão,
porque com gestão os escritórios sobrevivem, conseguem ser bem remunerados e a advocacia consegue se qualificar. Qualificando, ele evidentemente representa melhor a sua clientela. Mas ocorrem realmente essas mortalidades, ou erros, assim, são erros comuns às vezes? É comum, como em qualquer atividade empreendedora ou até empresarial, quando você fala de uma sociedade de advogados. O que a gente tem feito é simplificar a forma de registrar a sociedade e nós tomamos uma decisão muito recente de dar um desconto nas taxas que são cobradas para registrar o contrato social, as alterações do contrato social na OAB, para escritórios que sejam formados por colegas com menos de 5 anos de inscrição nos quadros da ordem, para incentivar o jovem a constituir a sociedade e, se necessário, a alterá-la, a buscar novas formas. Então, assim, infelizmente, no início da carreira, há muitos obstáculos e há muitos escritórios que não duram muito tempo, mas novas formações surgem, as pessoas fazem opção, às vezes, por trabalhar num escritório. Então, é da dinâmica de toda a profissão liberal, a meu juízo. A questão do direito das minorias, né? A gente falou um pouco do direito das mulheres, LGBTfobia, né? Nós trouxemos aqui algumas dessas questões logo no início, serão abordadas nesse encontro? Sim, serão abordadas nesse encontro. Teremos painéis que tratarão de violência contra a mulher, temos painéis de diversidade, daremos vez e voz a todas as minorias que são representadas hoje dentro do Conselho da OAB e estarão representadas nas mesas, com palestrantes, com expositores, com debatedores, representantes de todas as minorias que precisam ter vez e voz. Por que essa preocupação tão grande agora, né? A OAB tem uma marca de ter essa preocupação, né? Mas agora vocês estão trazendo isso bem marcado, né? Por que esse é um momento importante? Acho que esse é um lema da gestão do presidente Sérgio Leonardo, de inovar, de avançar e de incluir. E essa inclusão das minorias, ela tinha de ser uma preocupação de décadas atrás. Desde a Constituição da República, em 1988, é um dever dos poderes constituídos e a OAB está inserida dentro da Constituição da República como uma entidade que administra e que presta um serviço jurisdicional muito efetivo. O artigo 133 da Constituição nos dá esta incumbência. Então, esse é um dever que a Ordem dos Advogados do Brasil deve cumprir para a sociedade. E é isso que a gestão do presidente Sérgio tem feito. E está nas nossas missões, como eu dizia no primeiro bloco, né? Defender o Estado democrático de direito, defender os direitos humanos, lutar pela justiça social. Cada advogado e cada advogado, quando recebe o cartão de identidade, presta um compromisso, assume a sua obrigação em relação a essas missões institucionais. E a gente precisa fazer isso porque a advocacia, Elisângela e Murilo, é a voz do cidadão perante o sistema de justiça. É através do trabalho de cada advogado e de cada advogada que o cidadão tem o seu direito defendido, o seu direito reconhecido, o seu patrimônio, a sua honra, a sua liberdade defendida. E a gente faz isso utilizando a arma mais vigorosa de todas, que é a que nós estamos utilizando aqui, a palavra, escrita e falada. E a advocacia se pauta pelo que está na Constituição. Por isso, nós, advogados, normalmente somos rebeldes e revolucionários diante do ataque ou da restrição às liberdades, diante da ofensa aos direitos humanos. Isso é da essência do ser advogado, né? Eu costumo dizer sempre que nós somos os primeiros garantes do Estado democrático de direito e a última trincheira de resistência contra o arbítrio, as ilegalidades, o abuso de poder e o autoritarismo. Então, é da nossa missão, é da missão da nossa profissão. Quando a gente trabalha em cada caso concreto, a gente faz com que as garantias constitucionais, devido processo legal, ampla defesa, contraditório, se efetivem. E o trabalho nosso repercute na sociedade. Então, é o advogado e a advogada que defendem o cidadão. Eu queria entrar na questão que a gente não falou, do direito ambiental. Aqui em Minas Gerais, a gente tem a questão da mineração, que é fortíssima. Tivemos 2 grandes tragédias em 2015 e 2019. E, claro, né, há advogados em todas as partes, né, tanto na parte das vítimas, mas também da parte das mineradoras. Então, queria mais uma opinião, enquanto OAB mesmo, instituição, como ela tem acompanhado a questão desse cumprimento da legislação ambiental. Nós temos uma discussão sobre a Serra do Curral e também em âmbito nacional, por exemplo, a PL 450, que é a questão da demarcação das terras indígenas. Como é que a OAB tem acompanhado essa legislação ambiental? A OAB fomenta o debate ambiental, como você disse, nós somos um estado que chama Minas Gerais. Então, direito ambiental e direito minerário são muito fortes no nosso estado. Talvez sejamos o estado em que esse debate seja mais efetivo, mais presente no dia a dia da população e, lamentavelmente, marcados também pelas 2 tragédias que você mencionou. A gente defende que os empreendimentos têm que cumprir a legislação ambiental
que deve ser a suficiente para garantir sustentabilidade sem impedir empreendimentos, que também geram riqueza, geram recolhimento de tributos que revertem em favor de toda a sociedade. Então é buscar o ponto de equilíbrio, ser sustentável ambientalmente, socialmente responsável e gerar riqueza, gerar distribuição de renda. E a gente fomenta muito esse debate, né? E nós teremos painel de direito ambiental lá na conferência. E, acima de tudo, aí, complementando um pouco, Murilo, creio a defesa das prerrogativas destes profissionais, tanto daqueles que defendem as mineradoras, como aqueles que defendem as vítimas também desses lamentáveis episódios que foram narrados. Com certeza, né? A gente precisa avançar um pouco nisso aqui em Minas Gerais, né? Eu acho que é importante a OAB estar presente para a defesa das prerrogativas, mas também se manifestar sobre esses temas importantes, como muito bem colocado pelo presidente Sérgio. A Ordem é uma entidade que, diferentemente dos conselhos profissionais, ela precisa trabalhar de modo ambivalente, ela precisa estar presente na defesa das prerrogativas dos seus inscritos, mas também cumprir uma função que está lá no artigo 44 da nossa lei, que é a Lei 8.906, que define esta atividade da OAB para fora, para a sociedade como um todo. Vocês acham que a OAB retomou, de certa forma, um protagonismo durante a pandemia, talvez, assim, porque em algum momento ela, não vou dizer que se ausentou, mas talvez perdeu ali um protagonismo como um dos atores principais, né? E vocês acham que ela recuperou esse protagonismo nesse debate com a sociedade, com outros poderes também? Olha, Murilo, eu tenho certeza que em Minas Gerais a gente já conseguiu retomar esse protagonismo. Em âmbito nacional também a gente caminha a passos largos nesse sentido. Eu falo sempre que a OAB viveu uma crise de identidade desde a redemocratização. Nós lutávamos contra a ditadura acabou. Aí depois nós lutamos pelo impeachment de um presidente da República. E depois, durante muito tempo, a OAB ficou buscando qual seria a pauta e como equilibrar, defender os interesses da advocacia e cumprir o seu papel na sociedade. No plano nacional, isso está sendo conquistado com muita serenidade e em Minas agora a OAB é ouvida, respeitada e o que a Ordem fala tem repercussão para toda a sociedade. Excelente, eu agradeço muito a participação de vocês aqui com a gente. O Entrevista Coletiva de hoje fica por aqui. Nós voltamos no sábado que vem, 10 para as 7 da noite. Até lá!